Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria entre o curso de Direito da FIB e a OAB de Bauru. Como é sabido e tem sido vivenciado por toda a sociedade nos últimos meses, estamos passando por constantes manifestações populares, muitas delas até de forma violenta em todos os locais do país, inclusive aqui na nossa cidade de Bauru, vivenciamos algumas dessas manifestações. Esse é o nosso tema de hoje. E para falar comigo sobre este assunto, nós temos a honra e o privilégio de receber no nosso programa o jurista e professor Luiz Flávio Gomes, que também é presidente da rede de ensino LFG, e aproveitando já a presença do ilustre jurista, que está lançando o seu livro, Por que Estamos Indignados? E tem tudo a ver com a discussão de hoje. Na verdade, essas manifestações refletem uma indignação. Professor Luiz Flávio Gomes, sinta-se abraçado por todo o corpo discente da nossa instituição, do nosso curso de Direito, sinta-se recepcionado por todo o corpo docente desta instituição. É com muito carinho que o recebemos aqui hoje. Ok, César, eu te cumprimento a OAB e também a FIB, onde nos encontramos nesse instante. O livro Por que Estamos Indignados tem tudo a ver com as manifestações, sim, aqui no Brasil, de junho. E por que nós saímos para a rua? Por vários motivos, mas antes de tudo, recordando que todo mundo dizia que o brasileiro não reivindica seus direitos, que o brasileiro não é de pedir, de postular, e que o brasileiro não vai fazer nenhuma união. Tudo isso nós provamos o contrário, que nós somos capazes, que nós conseguimos fazer coisas maravilhosas quando nós unimos as nossas emoções um com o outro, e as redes sociais, nesse caso, foram muito relevantes, porque por elas, pelas redes sociais, é que se tornou possível esse aglomerado fantástico de pessoas, como, por exemplo, naquele dia 20 de junho, que mais de 2 milhões de pessoas estavam nas ruas. E, assim, a primeira vitória que eu reputo do movimento foi ter expressado, ter falado. Por quê? No mundo inteiro funciona dessa maneira. Todos os protestos no mundo todo têm dois momentos. Há o momento de indignação, é o momento de ir para a rua, é o momento de dizer com o que nós não estamos satisfeitos. E o segundo momento é o momento das negociações. É o momento de sentar com as autoridades e verificar onde dá para evoluir. Qual o direito que pode, e agora, vamos aqui, isso pode, isso não pode. Os 20 centavos ganhou-se, porém, foi muito pouco. Nós temos muito mais que reivindicar, porque as ruas disseram que nós temos muita deficiência no funcionamento do Estado brasileiro. Então, a ideia central do livro, César, do ponto de vista expositivo, não ainda do ponto de vista de sugestões para enfrentar o problema, mas a ideia central, descritiva, ou seja, que você fala como e por que nós fomos para a rua, é assim: o brasileiro, nos últimos 15 anos, 20 anos, melhorou bastante a sua situação da porta da casa para dentro. Melhorou porque ele trocou geladeira, ele trocou o fogão, ele conseguiu um celular ali dentro, ele conseguiu conexão de celular, ele botou um carrinho na garagem, ele botou uma moto na garagem e ele começou a comer mais porque conseguiu trazer mais alimentos para dentro da casa. Mas tudo isso da porta da casa para dentro. Agora, onde está o nosso problema? Da porta da nossa casa para fora. Por quê? Você já começa assim, botou o pé na calçada, 52% das casas brasileiras não tem esgoto. Começa por aí. Então, número 1, você já vai pisar em esgotos na frente da tua casa. 52% dos lares brasileiros não tem esgoto. Bom, aí começa. Você vai para a rua, mobilidade nas cidades está terrível. Muitas estão imobilizadas. Ou seja, conseguimos comprar o nosso carrinho, mas nós não conseguimos andar mais nessas cidades. Isso é um problema. Isso gera atritos, gera conflitos, problema de espaço. Depois, a infraestrutura do Brasil.
A infraestrutura nossa é uma das mais precárias do mundo. Dou um exemplo. Quanto nós temos de estradas asfaltadas no Brasil? 12%. Só 12% tem asfalto. 88% não tem asfalto. Simplesmente isso. Ou seja, então é estrutura de portos, de aeroportos, e nós temos infraestrutura de estradas, de ferrovias. Está tudo precário, tudo funcionando de maneira bastante ineficiente. E aí depois você caminha mais. Hospital. Vai ao hospital, não tem médico. Se tem médico, tem gente morrendo na maca porque não tem espaço lá dentro. Então, problemas. Você vai para a educação, educação pública é uma coisa terrível. Por quê? Porque não se prestigia professor, não se tem apoio material para as escolas, não temos ainda o período integral, o que é um absurdo, tinha que ser período integral. Educação pública das 8 às 18, obrigatória para todo mundo. Então, isso tudo está a desejar. Então, educação, saúde, aí nós temos infraestrutura, mobilidade urbana, depois se entra corrupção e violência. 2 outros problemas terríveis, e tudo isso da porta da tua casa para fora. Aí está o problema. Como que nós podemos resumir tudo isso? Em 2 palavrinhas: qualidade de vida. Qualidade de vida, ou seja, melhorou, o brasileiro melhorou, 100 milhões chegaram na classe C, maravilha, muita gente ganhou dinheiro nos últimos anos, melhorou de vida, e a qualidade? E a qualidade de vida, quando nós não temos, você começa a questionar o seu presente e o seu futuro. Você questiona os 2. O presente, porque se o seu filho na escola quebrar a perna lá no jogo de futebol, vai no hospital, corre o risco de morrer por falta de assistência médica. Esse é um problema. Aí te traz uma insegurança incrível. Professor Luiz Flávio, o senhor fala no seu livro sobre a barbárie dos poderes. Na verdade, isso tem tudo a ver com o que o senhor disse até agora. Na realidade, o senhor acredita que as instituições públicas ainda têm muito que se melhorar em relação à nossa população, e essas manifestações populares, o senhor acredita que estão acontecendo na sua maioria das vezes em face dessas barbáries que as nossas instituições públicas tragam o trato com o nosso povo? Na verdade, o povo reclama muito, o senhor disse agora há pouco, da saúde, do hospital, da creche, da escola, do remédio, da porta para dentro, como bem dito pelo senhor, parece que tudo melhorou, mas da porta para fora é o caos total. E as instituições públicas, como ficam nesse contexto? Pois, as instituições públicas, apesar de haver um ou outro progresso aqui e ali, de um modo geral, é uma ineficiência absoluta. O poder público brasileiro, precisamente porque é extremamente corrupto, é estruturado dentro de um ambiente degenerado, moralmente degradado, degenerado de corrupção. Isso desvia grande parte do dinheiro que poderia estar agora sendo aplicado para as coisas públicas. Então, há muita crítica, o povo critica muito, e com razão, o poder público brasileiro. Portanto, há uma crise aí, dá para se notar claramente, uma crise do Estado como Estado, por várias razões. Primeiro, porque é ineficiente. Segundo, porque não temos um projeto de país. Nós não temos um projeto de nação. Nós não sabemos, como nação brasileira, como que nós estaremos daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos. Nós não temos esse projeto. Quando então comparamos o Brasil com os outros países que fizeram projetos, você pega a Coreia do Sul, você pega a Singapura, a diferença é brutal. Por quê? Coreia do Sul, há 30 anos, eles ganhavam 1/3 do que o brasileiro ganhava. Hoje eles ganham 3 vezes mais do que o brasileiro ganha. E por quê? Fizeram um plano de 10, 20, 30 e 40 anos. Está tudo planejado. E, sobretudo, enfiou todo mundo na escola. Coreia do Sul hoje tem 82% das pessoas de 15 a 24 anos estão nas faculdades. 82% estão nas faculdades. 18% não está. O Brasil é invertido.
exatamente invertido. 18% está nas faculdades, 82% fora das faculdades. E aí você tem hoje 67% dos jovens sul-coreanos já tem curso universitário. 67%. O Brasil não chega sequer a 5, 6% não chega a 10% de curso superior. Conclusão, a crise é terrível, é crise educacional. E sem a base educacional, nós temos então muitos problemas de violência que não teríamos, muitos problemas de ética. É outra crise terrível por falta de educação. Como não temos uma educação forte, a ética fica muito a desejar. Então nós temos comportamentos vários que deveriam ser de respeito, respeito ao ser humano, respeito à natureza, respeito aos animais, respeito ao bom uso das tecnologias modernas. Tudo isso ninguém está ensinando nada para ninguém. Então, assim, a produtividade brasileira é ridícula porque não tem mão de obra qualificada, muitas vezes nem sequer acha o profissional qualificado hoje para arrumar emprego, porque não tem gente qualificada. E agora, o incrível, César, é o seguinte, mas isso está muito óbvio para todo mundo, não é novidade que educação é a salvação do país. Não há outro caminho que não seja educação. Mas se está tudo óbvio, se todo mundo diz que tem que ser a educação integral, das 8 às 18, escola obrigatória, pública, mas se é tudo óbvio, por que não faz? Por que o Brasil não faz isso? Então há forças, tem algumas forças aqui no país que trabalham em sentido contrário. Forças essas que se valem e se beneficiam exatamente da ignorância. E isto é o atraso do Brasil. O atraso central do Brasil é a ignorância de não ter um ensino público de altíssimo nível, altíssima qualidade. E é o que a gente, então, está fazendo em 513 anos. É o resultado de 513 anos. O senhor fala muito no seu livro também da chamada dialética da malandragem, como sendo a mãe da corrupção. Isso tudo tem a ver com a falta de representatividade do povo nas nossas instituições públicas, principalmente em Congresso e outras situações que nós temos aí. O senhor acredita que o povo ainda não sabe votar? A questão do voto é interessante. E aqui entramos numa parte central do livro, quando eu cuido da democracia direta digital. O voto, muita gente tem consciência do voto e vota corretamente. Porém, o voto do brasileiro, número 1, ele ainda é a cada 4 anos. E democracia, que vota a cada 4 anos, morreu. Esse velho modelo de democracia está morto, porque nós não queremos mais só saber de votar a cada 4 anos. Hoje, o povo, ele está indignado e ele quer participar ativamente, diariamente, dos debates dos problemas nacionais. Por exemplo, essa semana está se discutindo em Brasília uma reforma do Código de Processo Civil, por exemplo. Está se discutindo o Marco Civil de regulação de toda a internet, está em pauta, está sendo discutido. Por que a sociedade civil não está discutindo paralelamente? Dentro de um fórum digital, como eu falo no livro, temos que criar um fórum digital. A sociedade civil que queira tem que estar ali, professores, operadores, técnicos de cada assunto. Por exemplo, vai votar agora o Marco Civil da internet. Pois bem, pegue aqui, hoje no Brasil, rapidamente você encontra 1000 professores da área de internet no país. Coloque os 1000 professores ali dentro, discutem, mas mais que isso, não basta o Congresso discutir um assunto e a sociedade civil discutir o mesmo assunto isoladamente. Aí não traz nenhum tipo de benefício. É preciso que diariamente haja aqui os acordos, os consensos. O que discutiu aqui tem que vir para consenso, porque assim nós vamos tendo progresso e o parlamento vai estar sabendo o que a sociedade civil pensa sobre aquilo. E gente qualificada. Não é qualquer um que vai estar opinando. Porque na internet, no Fórum Cidadão, o que importa são pessoas militantes da política no sentido... Qual o sentido de política? Política no sentido de se interessar pelos assuntos da comunidade.
da polis, né? No velho sentido grego de polis, de Aristóteles, é bem por aí. Então é nesse sentido, não precisa ser um político profissional, não é isto não. Qualquer um pode falar de política, mas é discutir seus problemas, do seu bairro, da sua rua, da sua cidade, região, do estado, do país. Então, isto tudo ainda está fazendo falta em nós. Mais consciência cidadã, mais consciência cívica, para que a gente possa... A sociedade civil tem que ser forte, não pode ser fraca nem omissa. Se você é omisso e você não cuida da rua do teu bairro, eles vão deixar esgoto na rua do teu bairro 200 anos. E não coloca lá as devidas condições de infraestrutura. Então não pode, nós temos que estar discutindo o bairro, a cidade, tudo, porque é assim que evolui. Fora disso não tem evolução, não tem evolução. Então, em síntese, o livro é uma chamada de atenção para o brasileiro, é uma sacudida no brasileiro, dizendo, opa, agora é a hora, vamos embora e assumir nossa responsabilidade. Não é só crítica, porque nós somos craques em criticar. Adoramos criticar todo mundo, mas mais do que isso, a gente tem que agir, fazer. Ninguém cresce na vida sem a ação. Maravilha. A conversa, o debate está ótimo, sem dúvida alguma, mas nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Não saia daí. Sabe, tem que pesquisar muito antes de tomar uma decisão, pois não é qualquer coisa, né? É futuro, carreira. E meu avô sempre dizia, quando a gente trabalha numa profissão que a gente realmente gosta, nem sente que é trabalho. Entra! E aí, decidiu? Muito. Eu vou fazer na FIB. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Estávamos dialogando no bloco anterior com o professor Luiz Flávio Gomes. E, aproveitando, estamos aqui dialogando sobre o seu novo livro, lançamento, Por que Estamos Indignados, via editora Saraiva. Professor Luiz Flávio Gomes, sempre me perguntam em sala de aula e sempre se comenta por aí, nos meios sociais, internet... essa juventude que chega na faculdade, eles perguntam, nós temos que mudar o Brasil, nós temos que cobrar os políticos, mas na prática, como se fazer isso? Vamos lá então. O que o brasileiro pensa dos políticos? Pensa muito mal, muito ruim. Pesquisa do Ibope deu conta de que 81% dos brasileiros acha que os políticos são corruptos ou muito corruptos. Ou seja, nós vivemos uma crise profunda de representatividade. Nós não confiamos nos políticos, essa que é a verdade. Os políticos não gozam de boa imagem. Eles têm uma imagem de malandros, de que só pensa neles, de que só faz coisas por interesse deles. É essa imagem que eles têm hoje. Portanto, a classe política tem a responsabilidade de recuperar sua dignidade. Tem que fazer isso. Ou faz isso... ou nós vamos chegar a um momento de caos absoluto que aí tem gente que vai querer derrubar esse povo do ponto de vista físico, chegar e derrubar o Congresso. Tá? Então, em síntese, algo tem que ser feito. O povo, em parte, é responsável porque vota nesses políticos. Políticos já condenados, já com problemas na justiça, vários, mesmo assim o povo vota. Mas por que vota? Duas questões. Primeira, porque a política no Brasil é feita da forma clientelista, é da nossa tradição. Veio de Portugal essa tradição, veio lá da colônia. E como é que é a política clientelista? O político, ele então busca ali dinheiro para ajudar a entidade tal, a associação tal, o município tal, tudo onde ele tem o voto dele. Ele não pensa em termos de país.
ele não pensa em termos globais, ele só pensa em termos de reeleição. Por que ele pensa em termos de reeleição? Porque no Brasil ainda temos a figura do político profissional. Isso é um câncer para o país. Não tem que ter político profissional. Isso já acabou na Suíça, por exemplo. Acabou. Ou seja, você é um advogado, continua com o seu escritório de advocacia. É um médico, continua atendendo seus pacientes. É um fazendeiro, continua sendo fazendeiro. É um sindicalista, é um administrador. Ninguém deixa a profissão. Porque o dia que você deixa a sua profissão, você perde contato com a base, com a vida e com a realidade do país. E é o que hoje acontece com eles lá em Brasília. Perderam o contato com a realidade do país. E aí você se transforma num político profissional. Bom, se você é um político profissional, precisa ser reeleito. Porque tua profissão agora virou essa. Tem gente hoje lá que, se perder a política, não consegue mais voltar para a profissão dele. De médico, de engenheiro, de advogado, não volta mais para a profissão dele. Aí, então o que acontece? Tem que ser reeleito obrigatoriamente, porque senão a carreira dele acabou. Para ser reeleito, gasta muito dinheiro. Aí você precisa ser corrupto. De um modo geral, você precisa cair na corrupção, porque gasta muito dinheiro numa campanha. Então aí está o mal, eu vejo como um dos grandes males do Brasil, a existência de político profissional. Tem que acabar com isso. Nós temos que ser políticos, nós todos, na internet, o tempo todo, o dia todo. 2 vezes por semana, os eleitos vão lá em Brasília, votam o que tem na pauta e acabou. E ganha jeton por 2 participações. Não tem que ter um mundo de gente, carro, correio, telefone, e-mail, uns gastos absurdos. Um deputado está custando hoje no Brasil mais de 100 mil reais por mês. Por mês. Isso é um absurdo. Um país que falta tudo, que falta médico, que falta educação de qualidade porque não prestigia o professor. Como é que o cara ganha 100 mil por mês? Com as despesas todas. Eu digo, o custo dele, é o custo de um deputado. Então, em síntese, são coisas básicas do nosso país que chegou o momento de todos nós, de maneira responsável, nós cidadãos, exercer exatamente a nossa cidadania cívica e começar a nos movimentar. Ou fazemos isso, ou nós vamos ter mais 513 anos, como foram os primeiros 513 anos. As pessoas querem hoje, via mídia, jornal, revistas, influenciar o julgador, onde muitas vezes o julgador, dando uma sentença, vamos assim dizer, que seja diversa daquilo que o povo sente, se diz que aquilo é uma injustiça. Como que o senhor vê essa situação? Eu vejo assim, que nenhum brasileiro, nenhum pai de família tem o direito de exigir que um juiz não cumpra a lei. O que está na lei tem que ser cumprido. É só isso. Agora, você não pode, eu não posso, nós não podemos exigir aquilo que a lei não possibilita. Por exemplo, pena de morte. Está proibida no Brasil, está proibida pela Constituição brasileira. Portanto, você falar em pena de morte é uma inutilidade, não vale nada essa sua fala, teu discurso fica perdido portanto não avança nada, porque está proibido, é um assunto que está proibido falar constitucionalmente isso no Brasil, não pode. Então, em síntese, o juiz tem que ter independência, o juiz não pode, evidentemente, ser venal, ser vendido, não pode ser corrupto, o juiz tem que ter independência para aplicar o que está no texto legal. Ele também não pode ficar inventando coisas da cabeça dele. Então o povo tem que entender bem a função do magistrado. E isso não está sendo entendido por vários setores da mídia brasileira, que tem uma influência enorme no povo, porque é a mídia que explica as coisas para o povo, os juízes não ficam aí falando com o povo, explicando as coisas, nem os professores, nem nada, ninguém tem espaço. Quem fala é a mídia. Mas então a mídia, com essa responsabilidade, tinha que dizer algo construtivo. Olha, o juiz tem que decidir conforme a lei. Se a lei fala assim, cumpre a lei assim. E não descumpre a lei, porque o juiz que descumpre a lei desmonta todo o Estado. Você não tem mais garantia nenhuma. Então, em síntese, eu sou contra essa interferência
da mídia que quer buscar resultados A ou B ou C na base da pressão. Isso é, de fato, inconstitucional. E mais do que isso, eu vejo isso como uma aberração de não respeitar os juízes e que eles apliquem as leis. Ao mesmo tempo, juiz que não respeita o seu próprio cargo, que existe, tem juiz corrupto. E isto é uma desgraça para a magistratura, porque é a imagem dele e da instituição dos juízes que vai por água abaixo quando o juiz é corrupto. Perfeito. O senhor fala também no seu livro sobre o chamado apartheid socioeconômico e traz aí um instrumento para vencermos esse apartheid socioeconômico, que é a educação de qualidade, coisa que hoje que nós não vivenciamos, nós não vemos no nosso país, já dito aqui pelo senhor mesmo, essa educação de qualidade. Esse apartheid socioeconômico, como que o senhor traça esse panorama no país hoje? O apartheid, na verdade, é uma separação, uma segregação. Aqui, uma classe aqui, a outra classe aqui. Isso é o que existe de pior numa convivência humana. Porque quando eu divido uma sociedade em classes e dou uma distância muito grande entre elas, os de baixo ficam num estado muito ruim. E ninguém vive em paz quando você tem do teu lado um monte de gente que está na miséria. É impossível você viver em paz. Logo, essa separação, eu dou um exemplo concreto. Pegue o último exame do Enem, não esse de domingo agora, o anterior, cujos resultados foram analisados faz 15 dias, todos os resultados. Como é que ficou o Enem, o penúltimo então, porque o último agora foi domingo, ainda não saiu o resultado. Pois bem, ficou assim, quem estudou em escola particular paga pelos pais, conseguiu de 600 a 700 pontos. E a meninada toda de escola pública não passou de 300 pontos. Ou seja, de quem vai ser a vaga do Enem? É desproporcional. É como jogar a seleção brasileira contra um time de várzea. É desproporcional. Então quem tem dinheiro, estuda nos melhores colégios, vai para o Enem, leva a vaga. E os que não têm dinheiro nunca vão poder concorrer. Então é essa competição que nós gostaríamos que fosse respeitada no Brasil. Porém, em igualdade de condições. E como que nós fazemos isso? Educação pública de qualidade para todo mundo. Aí cada um pesca de acordo com o seu mérito. Acho justo isso. Se chama isso o quê? Capitalismo com justiça social. Infelizmente chegamos ao fim de mais um programa. Eu gostaria mais uma vez de reforçar aqui a intenção do nosso programa, que é levar ao nosso telespectador, a população de Bauru, informações que nos levem à reflexão, para que essas reflexões possam tornar a nossa vida aqui na nossa sociedade bauruense um pouco melhor. Hoje nós tivemos a grata satisfação de podermos refletir junto com um dos maiores juristas deste país, o professor Luiz Flávio Gomes. Eu, antes de encerrar o programa, mais uma vez, venho só agradecer ao senhor pela presença e abrir espaço para as suas últimas palavras, professor. Ok, muito obrigado, César, muito obrigado à FIB, cujo estúdio nós estamos, também ao OAB, cumprimento ao OAB de Bauru, as pessoas que estão nos vendo, e dizer o seguinte, que neste livro, então, nosso, Por que Estamos Indignados, este livro traz todo esse debate de como estamos e o futuro de tudo isso. Porque não podemos jogar fora o capital que foi conquistado. E o capital conquistado foi maravilhoso, foi lindo, extraordinário, reivindicamos, fomos para as ruas. É isso que nós temos que fazer, não ficar imobilizado, não fique parado. Vamos começar a dialogar agora. Dialogar não é vandalismo, não é quebrar. Quebrar não avança nada, quebrar é só destruir. Então não é isso. Vamos dialogar e construir aí algumas bases de progresso. Eu agradeço também a sua presença, que nos deu aí a licença para entrarmos na sua residência, para ingressarmos no seu local de trabalho. E exercendo, como eu digo aqui, a sua liberdade de expressão, você tem toda a abertura em nosso programa. Mande e-mail com suas sugestões para direitoseu@fibbauru.br. Muito obrigado.